Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Paula, sou professora especialista do currículo do ciclo 1 da Diretoria de Ensino de Mojimirim. Eu trabalho na Diretoria de Ensino com o ciclo 1 com a Ruth, que vocês conhecem, a Ana Lúcia, que é especialista em língua inglesa, e a Simone, que é especialista em matemática. Nós vamos falar um pouquinho da prova paulista, tá? Ela foi feita agora em março, dia 28 e 29 de março, e eu vou falar um pouquinho da língua portuguesa. O que aconteceu com os nossos estudantes? Eles não conseguiram atingir algumas habilidades, ficou muito baixo. Vamos lá? Então, nosso objetivo é a ampliação dos componentes curriculares avaliados, propiciando um acompanhamento mais apurado do desenvolvimento das aprendizagens nos componentes do currículo de São Paulo. Teve essa atividade, né, o descritor a identificar o tema de um texto, foi a questão 10, a BNCC, para quem ainda não sabe, esse EF é ensino fundamental, 35 é do 3º ao 5º ano, língua portuguesa, 03. Então, é um texto científico, tá bom? A descoberta da maior explosão da história do universo. Eu vou ler para vocês só um pedacinho, porque é um texto extenso, né? E a gente tem um tempo para fazer os vídeos, e depois eu vou dar umas explicações para vocês. Astrônomos descobriram a maior explosão já vista no universo, originada de um buraco negro supermassivo. Cientistas anunciaram, prestem atenção nessa palavra, anunciaram. Nesta quinta-feira, dia 27/2, que o fenômeno ocorreu num aglomerado de galáxias, que está a 390 milhões de anos-luz de distância. Então, vamos parar um pouquinho aí. Quando a gente fala isso para o aluno, que a gente lê com eles, né? Será que a gente vai parando por parágrafo, vai explicando, vai pedindo para o aluno estar circulando as palavras que não entendeu, as partes importantes? Porque quando a gente chega aqui nesse texto, a hora que fala que anunciaram, nossa, complicou para o aluno. Por que será que complicou? Porque eles não estão acostumados a ler esse texto. Porém, esse texto ele tem no nosso material, no nosso currículo, tá bom? Daí a pergunta desse texto está falando assim, ó. O texto lido trata do quê? Descrever como se dá uma explosão na galáxias, informar o leitor uma descoberta científica, apresentar os astrônomos que fizeram a descoberta, contar sobre a erupção do Monte Santa Helena em 1980 nos Estados Unidos. Aí ficou a pergunta. Eles acertaram 37,8 nessa questão. Esse texto científico, ele tem, gente, olha, no 5º ano do Aprender Sempre, na página 115 do Estudante, volume 1 de 2023, lendo e aprendendo com textos expositivos de divulgação científica. Só que não tem o do professor 2023. Então, como que nós, professores, estamos trabalhando? Estamos trabalhando com o caderno do aluno? Ou estamos usando o Aprender Sempre do professor? Então, no Aprender Sempre do professor, na página 159, no volume 1 de 2022, tem toda a sequência que é para ser feita. Inclusive, eu estava pesquisando, dando uma olhada, né? No Aprender Sempre, volume 1, do 4º ano de 2023, está na página 121, do estudante, a sequência 9, leitura de estudo. No Aprender Sempre, volume 1, do 4º ano de 2022, na página 121 do professor. E uma coisa que eu achei muito interessante, na página 205, desse volume 1 de 2022, ele tem sugestões de atividade do ler e escrever do 4º ano. Então, se vocês entrarem lá para dar uma olhada, pelo currículo paulista, porque a gente não tem, acho que todos, não sei se todos já têm o físico, mas pela internet ele tem, você coloca lá no Google, currículo paulista, e você vai na página 205 do Aprender Sempre, volume 1 do 4º ano, 2022, do professor. Ele tem sugestões
Ele tem várias sugestões para estar trabalhando texto científico. No entanto, que ele é uma sequência, sabe, de atividades, dá para, assim, textos muito bons. Então, fica a pergunta, por que será que eles não entenderam? Quando a gente fala para nossos alunos assim, ó, começa a ler com eles esses textos, é para informar. Não teria como por outra coisa, porque, olha, descrever, não tá, gente, isso não está descrevendo nada, né? Como se deu a explosão. Informar o leitor sobre uma descoberta científica. Primeiro, o aluno precisa saber o que é um texto científico, para que serve, tá bom? Apresentar os astrônomos que fizeram a descoberta, não está apresentando quem fez essa descoberta. Contar sobre a erupção do Monte Santa Helena? Não, ele compara, faz uma comparação. Então, a única alternativa seria informar o leitor sobre uma descoberta científica. Olha, uma sugestão, tá? Que eu faço para vocês, que vocês voltem lá no livro do professor, do Aprender Sempre, volume 1, no quarto ano, 2022. Na página 205, ela vai dar sugestões para vocês, atividades do ler e escrever do quarto ano. Para a gente estar retomando essa habilidade que eles não conseguiram, tá bom? Então, é muito importante, porque a gente teve... foi muito baixa a porcentagem para essa habilidade, tá? Então, a gente precisa saber o que eles deixaram de aprender. Vamos para o próximo. Aqui, ó, é um descritor deles, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Primeiro, o aluno precisa saber o que é ironia e o que é humor. A gente precisa deixar isso muito bem claro para o aluno. O código da BNCC é o EF 35, de língua portuguesa 31. Então, ele cai no terceiro e no quinto ano. Ele tem essa atividade no currículo paulista no terceiro ano do professor. Ele tem na página 24, 25, 26 e 27. São sugestões para você estar retomando com eles o que eles deixaram de aprender. Porque a porcentagem, nossa, foi de 39,9. Outra coisa que acontece também aí. Eles precisam conhecer personagens. O personagem do menino maluquinho, como que ele é? Ele é extrovertido, ele é triste, ele é brincalhão. Como que é o personagem? Ele tem, gente, eu não sei se vocês conhecem, né? Ele tem uma tartaruguinha, ela se chama Filomena, é um animal de estimação dele. Então, para falar da tartaruguinha do menino maluquinho, daria um texto científico também, se vocês forem perceber. Então, eles precisam conhecer essa característica do personagem, do animalzinho, tá? Quantos anos que ele vive, onde que ele vive, como que é. Eu não sabia, eu fui pesquisar e ela se chama Filomena, é uma tartaruga. Andei vendo alguns vídeos, né, que tem tartaruga que pode viver até 300 anos. Então, passar isso para os nossos alunos, colocar em vídeo para eles estar assistindo, qual que é a diferença entre uma tartaruga doméstica e uma tartaruga que vive no mar, tá bom? Então, mostrar para eles essa diferença. E ela vem perguntando, o humor da tirinha? Até aí o aluno tem que conhecer o que é humor. Ele sabe o que é humor? Gostar de ser bajulado por sua mãe? Ter adoecido e ficado deitado em sua cama? Pedir para sua mãe escrever sobre a tartaruga? Dizer que a maioridade da tartaruga é de 180 anos. Mas vamos ler primeiro a tirinha. Escreva aí o meu testamento, assim que eu morrer. Será que a criança, nossos estudantes do quinto ano, sabe o que é um testamento? Primeira coisa que eu preciso verificar isso, ele sabe o que é um testamento. Minha tartaruga Filomena, eu não sabia, onde que eu conto para vocês que eu fui pesquisar, né? Minha tartaruga Filomena é um animalzinho de estimação do menino maluquinho. As crianças precisam ter isso bem claro. A minha tartaruga Filomena vai receber toda a minha herança. Bastando para isso que ela seja uma tartaruguinha maior de idade. Daí vem falar
né, para as crianças ficar atento quanto tempo ela vive. Isto é, tenha mais de 180 anos. Então, quando ela passar de maior, a herança dele vai ficar toda para a tartaruguinha. Por quê? Porque o menino maluquinho já sabe que ela vive muitos anos, tá? Então, essa é uma atividade habitual. Ai, Ana Paula, mas como assim uma atividade habitual? Que ela tem que estar na nossa rotina. Essas tirinhas, gibi, tem que ser uma, assim, para eles, toda semana tá lendo tirinha, tá lendo gibi. Ter esses textos ali à disposição para eles. Eu sei que às vezes não tem gibi, mas a gente pode estar tirando na internet, tá bom? Uma vez por semana, para estar ajudando nossos estudantes. Vamos para a próxima. Essa daí é o segredo. O que será que aconteceu? Que também foi muito baixo, tá? Com 35,4. O escritor, estabelecer relação lógica de discursivas, relações lógicas, lógico-discursivas presente no texto, marcada por conjunções e advérbios. O segredo. O que pergunta aí, tá? A BNCC, a habilidade dela é a EF 05 de língua portuguesa 07. Só que eu deixei essa habilidade aí porque ela abrange mais coisas, viu, gente? Se vocês for pesquisar, esse descritor aí, ela tem a compreensão, ela tem bem mais do que só essa habilidade. A primeira coisa que eu preciso saber se o meu estudante sabe, neste texto, o trecho quando o suco seca. 12º parágrafo. Você sabe o que é parágrafo? Ele precisa saber o que é parágrafo, tá? Onde começa e onde termina um parágrafo. A palavra destacada foi usada. Por que destacada? Ela está em negrito, tá? Então, são coisas que para a gente é óbvio, mas para o aluno não. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Eu preciso, mesmo aquilo que eu acho que o meu aluno, né, saiba, talvez ele não está sabendo. Para a gente é muito fácil, mas para a criança, para o adolescente, para o nosso estudante, às vezes é complicado. Então, o que eles precisam saber? Parágrafo e advérbio de tempo, tá? Então, aqui, olha, daí na pergunta assim, ó, indicar lugar, marcar tempo, mostrar causa, revelar comparação. Quando a gente faz essa observação, no conto, né? Quando a gente lê para eles conto, tem muito isso. Quando aconteceu, tá? Então, mostrar para eles que isso daí é marcador de tempo, certo? Então, foram habilidades que a gente fica pensando, nossa, mas tão simples e nossos estudantes não conseguiram tá entendendo. O que será? Eu comento com vocês que é necessário trabalhar com o livro do professor. Por quê? O livro do professor, ele tem o que você vai precisar para estar ensinando esses adolescentes. Estamos com muitas professoras novas na rede, tá? Dá essa oportunidade para essas professoras estar conhecendo o nosso material. Isso eu sei que as coordenadoras fazem muito bem. Mas, olha, nós estamos sem o Aprender Sempre de 2023. Então, precisa avisar elas, ou quem não estava sabendo, para usar o Aprender Sempre 2022 do professor, tá? Que nem eu mostrei para vocês aqui, ó. O ano passado, na página no Aprender Sempre, na página 205, tem sugestões de atividade do Ler e Escrever. Tem lá várias atividades, vários textos para estar trabalhando com eles. E vem lá desde o primeiro, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Esperem só um minutinho. Ai, não estou conseguindo voltar, gente. Mas desde a primeira habilidade, tá bom? Que ele vem dando informações. Essa informação, o texto é informativo. Então, não era para eles ter, assim, tido uma porcentagem tão baixa, tá bom? Então, fica a dica para voltar o 5º ano, né? Eles fizeram o 4º ano, o ano passado presencial, para estar voltando, retomando essa habilidade com eles. E então, fica a dica do 4º ano, tá bom?
Esse texto, Descoberta da Maior Explosão da História, eu acredito que vocês já estão fazendo na escola de vocês essa revisão com os alunos, eu tenho certeza. E, assim, é um texto complicado, eu sei disso. É um texto com algumas palavras que as crianças não conhecem, mas é necessário ele estar, assim, conhecendo novas palavras para também ampliar o vocabulário deles. Do texto do Maluquinho, o que eu volto a sugestão para que vocês dê, né, todas as assim semana as atividades habitual conste na rotina de vocês, para que eles tenham essa como que eu posso falar para vocês? Essa oportunidade de estar lendo, de entender o que é um humor, o que é um uma ironia. Às vezes a criança não sabe, nem a palavra ironia ela não sabe o que significa. Então, passar isso para as crianças também. Da Filomena, falar a respeito da tartaruguinha. E o segredo é a gente contar com eles o parágrafo, ver com eles por que eles marcaram outra resposta que não fosse marcador de tempo. Bom, fica essa dica para vocês. Eu fiz a de língua portuguesa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar ligando na diretoria para estar falando comigo a respeito, algumas sugestões a respeito dessa avaliação. Bom, eu agradeço vocês imensamente. Espero ter dado, né, uma ajuda para vocês, para estar verificando onde está esse material, porque a nossa prova paulista ela foi praticamente toda baseada no quarto ano, porque eles fizeram presencial o ano passado, então eu acredito que foi isso que eles usaram muito material do Aprender Sempre e do Ler. Eu deixo uma frase aí para vocês, que a vida não é um conto de fadas, mas é feita de pequenos milagres. Gente, olha, muito obrigado, ó. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Não sei a hora que vocês estão vendo. Bom, eu vou dar continuidade a esse vídeo falando do 5º ano da prova paulista em matemática. Então, vamos lá. No 5º ano, pessoal, uma das questões em nível de DE que os estudantes tiveram 37,3% no 5º ano é a habilidade 19, que o descritor é resolver problemas envolvendo medidas de grandeza de comprimento. Então, como que a gente vai fazer para os alunos que não entenderam como faz a transformação? Vamos usar o critério da escadinha, que ele desce a escadinha. Como a gente já falou disso, que antigamente ensinava assim? Não. Nós vimos que na didática da matemática, a melhor maneira do aluno compreender a transformação de medidas é ele linkar isso ao quadro do sistema de numeração decimal. Então, nós temos lá unidade, né? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, andando para a esquerda. Para a dezena, para a direita, nós temos unidade, né? Então, daí nós temos unidade, dezena, centena, né? Gente, se nós considerarmos a unidade como como metro, por exemplo, metro, aí nós colocarmos 110 mil metros, 110 mil metros, o último zero vai estar aonde lá? No metros. Aí, se nós falarmos assim, quanto que é isso em quilômetro, nós vamos andar 3 casas, então vai ser 110 quilômetros. Nós vamos diminuir 3 casas, né? Vamos fazer relação disso com o quadro do sistema de numeração decimal, que os alunos vão compreender. A cada unidade aumenta 10 ou diminui 10, certo? Nessa outra situação que
0,39,2%, qual é o descritor? Resolver situação, problema envolvendo a divisão entre números naturais. Olha, os nossos estudantes, eles vão ter dificuldade em divisão se nós não apresentarmos todos os tipos de solução de uma divisão. Então, se eu pegar 1836 e colocar 6 caixinhas e pedir para eles reparta igualmente em 6 caixinhas. Depois, 1836 dividido por 6. Quantas vezes esse 6 consegue estar dentro de 1836? Partir por estimativa. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes, 1000 vezes? Gente, eu tenho que apresentar todas as estratégias de solução até chegar ao algoritmo convencional no processo curto.